anos. Tô com uma matéria aqui, ó. O Luiz Henrique será a 10ª venda da gestão Mário Bittencourt no Fluminense. Aí tem até um lembra de todas. Vamos fazer assim, ó. Vou jogar a bola para vocês. Vocês falam bem vendido ou errou. Beleza? Só para a gente ter um termômetro aqui, de 1 a 10, né? Leandro Palácio para o Shabab Al-Wali por $500 mil. Pô, tinha que ter um meio termo aí, cara. Porque eu Meio não termo, considero esse pode aí ter meio bem termo, pode ter vendido. meio Ele não termo. foi bem vendido. Né? Ele era um garoto da base, de 20 anos, mas que não ia ter chance mais no profissional. E você ganhou Mas 3 acertou milhões ou de errou? reais, mais ou Acertou menos, ou né? errou a diretoria? Nessa daí, pra mim, acho que olhando com o olhar de hoje, pra mim foi um acerto. Eu acho que esses jogadores que foram negociados por esse valor já eram jogadores que a diretoria já não enxergava que ia ter chance no profissional. Então, eles conseguiram pelo menos algum valor em cima. Nesse contexto, então, acredito que... Acertou. Pedro para a Fiorentina. Vocês acharam um bom negócio ou errou? Pode ir lá, Thiago, primeiro. Eu primeiro? Cara, difícil. Falcão tá votando também, ó. Eu não lembro valores exatos, mas o Flamengo chegou a oferecer um valor maior. Tá aqui, ó. O Fluminense, não foi? Então, tinha 22 anos. Mas o Fluminense ficava com menos, né? Ficava com menos depois, né? Eu acho que assim, o Fluminense a levou venda 8 de milhões de euros. Na do Flamengo, se eu não me engano, o Fluminense levaria 7 milhões de euros, porque ele ficaria só com a metade. Eu acho que essa daí foi uma venda ruim, mas que não tinha como ser melhor, não. O Pedro, vale lembrar, a primeira. Acho que o Noel na época não estava cobrindo ainda o Fluminense, né? A primeira coisa que o Mário Bittencourt fez quando assumiu o Fluminense foi pegar e quitar tudo que tinha de atraso com o Pedro. Por quê? Aí imagino eu, não é informação, tá? Mas imagino eu o quê? Já existia uma pressão interna para ele repetir o caso Scarpa e pedir a rescisão unilateral por causa das dívidas. Então, assim, existia uma pressão bizarra interna. E eu acho que se ele vende Pedro pro Flamengo naquela hora, a gestão dele já começava com uma bomba igual a de Luiz Henrique. Isso aí teria afetado completamente o time. Então acho que essa venda aí foi meio que foi o meio termo. Porque ela não foi uma venda boa de dinheiro, mas ela tinha que ser feita. Tinha que ser feita. Então acertou um, ok, um, errou a sondagem, se eu não me engano, o Real Madrid, quando queria comprar o Pedro, acho que era 17 milhões de euros. A sondagem, não chegou a proposta timbrada ali, mas já tinha tudo acerto. Pedro estava convocado para a seleção em 2018. Enfim, seria uma venda muito melhor que acabou. Aí ele teve a lesão e tudo mais. Rafael Rezende por Al-Sharjah dos Emirados Árabes, 19 anos, era titular do Sub-20, 70% de direitos econômicos por $300 mil. Está sem clube no momento. O futuro dessa daí meio que respondendo. Se o Fluminense conseguir vender todo jogador que não subiu pro profissional por $300 mil, o Fluminense tá feito. Ótimo, né? Um milhãozinho ali, pingando. Aí o Jonatas se levantou, Gabriel. O que vocês acham? Eu confesso que eu não tinha nem informação do Jonatas na base, sendo bem sincero. Então eu vou botar aqui a Glória Pires, vou usar a carta Glória Pires. Não sou capaz de opinar. Opina aí, Falcão e Thiago. Opina? Cara, assim, era um jogador pouco conhecido na base, ele foi vendido rápido, né? Tava com 18 anos, primeiro ano dele ali no profissional, no sub-20, mas que não era muito usado, né? Pelas notícias da época, quando o Fluminense vendeu, é que ele não era titular no sub-17, então foi outra questão, oportunidade, o Fluminense vendeu. Mas Gilberto para o Benfica. Essa aí errou. O Benfica. Errou! Essa daí... Meu amigo, eu não sei o que passou pela cabeça do Benfica, não. Foi Jorge Jesus que viu o homem aqui e o levou por 3 milhões de euros. Então, o Fluminense acertou. Sim. Demais. Vamos lá, Evanilson no Porto, então. Ó, a mais polêmica. Porque essa daí, a venda, o Fluminense não faz, né? Não é o Fluminense que faz a venda, né? Eu considero essa um erro. Sim. Porque o Fluminense não vende Evanilson pro Porto. O Fluminense perde o Evanilson, perde 70% do Evanilson pro Tombense de graça.
É praticamente isso. Acho que ele fica com 30% da venda, se eu não me engano. Isso aí. Então eu considero um erro. A venda pro Porto foi boa, acho que o valor não foi tão ruim, 40, não. 47 milhões de reais, o Fluminense ficou com 12,5, né? Só que, tipo assim, meses antes o Fluminense ia ganhar, provavelmente desses 47, uns 40. Então eu considero um erro, assim, porque não foi a venda pro Porto, foi perder pra Tombense. Marcelo Pitaluga pro Liverpool. Dias depois do Evanilson, o goleiro que sempre foi visto como uma promessa na base, estava no time sub-20 quando teve 75% de seus direitos econômicos comprados pelo Liverpool por 1 milhão de euros. E aí? Dá para avaliar? Então, eu tenho um ranço pessoal. Eu tenho um rancinho pessoal dessa venda do Pitaluga, porque ela aconteceu, acho que dias, assim, semanas depois do Mário dar uma entrevista, acho que foi na época do jornal o Globo, em que ele fala que o patrocínio Master não ia mudar a vida do Fluminense, porque 10 milhões, 8 milhões de reais não ia mudar a vida do Fluminense. Então o Fluminense não tinha que estar desesperado atrás de marketing. Eu concordo que não ia mudar a vida. E aí o Fluminense vendeu um dos grandes ativos. Exatamente. Para poder pagar o salário na época, inclusive foi. Então acho que essa relação me deixou com ranço dessa venda aí. Então eu diria um erro. Eu diria um erro. Thiago. E assim, por mais que seja goleiro, né? O Pitaluga ia demorar muito para ter chance no isso profissional. A gente pega até o exemplo do Marcos Felipe. Marcos Felipe, quando que ele subiu, Gabriel? 2012? Ele foi inscrito na Libertadores 2013. Ele foi inscrito na Libertadores 2013. Foi o primeiro profissional dele. Ele só começa a jogar em 18. Ele joga uma ou outra partida, assim, ele joga 4 partidas em 2016, mas ele joga mesmo em 2019. Na reta final, mas a temporada que ele joga mesmo é 2020, né? Porque 2019 ainda era o Muriel. Aí quando o Muriel se machuca, ele entra na Ele era o quarto goleiro, na verdade. Assim, para goleiro é muito difícil, né? Tem esse cenário, mas o Pitaluga era visto com muito potencial. Então, acho que por isso foi uma venda precipitada. Eu diria que não foi uma acertação. Metinho, é isso mesmo? É isso mesmo. Ele era sub-17, 17 anos, ó. Campeão brasileiro sub-17, 5 milhões de euros para o Grupo City. E aí? Cara, o Metinho foi uma venda quase que casada quando o Kaique, apesar de serem negociações paralelas, foi para o Grupo City. Na mesma época, eram 2 jogadores do mesmo time, né, mesma geração. Tem a questão de que o Kaique, principalmente, que era a maior joia, a principal joia da geração, você ter a chance dele performar no time profissional e valer um caminhão de dinheiro. Mas eu não considero a venda ruim do Kaique, não. 10 milhões de euros para um garoto que ainda não mostrou potencial, ele foi vendido na base ainda, né? Não estava no profissional. E assim, são 10 milhões de euros com mais por 80% dele, e a chance de mais 11 milhões de bônus, com mais 5 milhões de euros para o Manchester City comprar os 20% restantes. Se tudo isso fechar, né, num cenário perfeito, seriam 26 milhões de euros. Então seria uma baita venda. Lógico, muito disso pode não acontecer, deve não acontecer. Mas digamos que desses 26 ele gere 18, gere 19, ele já vai ser a maior venda do Fluminense, vai superar o Gerson em valores em euros. A do Kaique eu acho que foi uma boa venda por um cenário desse. E a incerteza, porque o Luiz Henrique, por exemplo, a gente sabe que hoje é um cara do Fluminense, é um grande destaque, você sabe quanto o Fluminense vai perder sem o Luiz Henrique hoje. Com o Kaique você não podia dizer isso ainda. Ele até subiu, fez alguns bons jogos no profissional, depois viveu uma fase de oscilação ali com o Roger Machado, não foi bem em muitos jogos, mas enfim. Já o Metinho, 5 milhões de euros, se não me engano são 8 milhões de euros de bônus possíveis, mas era um jogador também visto como promessa, mas pesava contra ele o porte físico. Muita gente achava franzino, que precisava ter muito mais corpo para vingar no profissional. Eu diria que não foram, somando as duas negociações, não foi ruim. Não diria que foi ruim. Eu tirei aqui porque eu descobri que eu tava dando as travadas, eu tava usando a internet do celular e não o Wi-Fi aqui do hotel. Aí por isso que eu tirei aqui o celular e botei de volta. É Assunção, rapaz?
Tô em Assunção. Então fala isso, não sabia não. Acho que Metinho e Kaique é isso. Não tem como analisar separado, porque um não seria vendido sem o outro. O City não levaria só um, levaria os dois. Eu acho que eu avalio como boa por 2 motivos. No caso, um motivo só. Aí é uma informação minha também, né? De que o empresário dos dois, que é o mesmo empresário, né, na verdade, já tinha sinalizado de que não iria renovar o contrato. E eles teriam um contrato de cerca de 1 ano a mais no máximo. Acho que estourava 9 meses depois. Então, você fazer uma venda de 2 moleques que nunca jogaram no profissional. Você tem um lado bom disso, né? De você fazer venda de moleque que eles nem sabem como é que é no profissional. Tem um lado ruim de você não ter utilizado. Mas se fazer uma venda dessa de moleque que nem pisou em campo pelo profissional, nesse valor, e sabendo que eles poderiam perder de graça daqui a, sei lá, pouco mais de 1 ano ali, pouco menos de 1 ano, torna a venda um pouco melhor. Eu acho que foram boas pela situação. Se o Fluminense conseguisse fazer melhorar o valor, como melhorou o valor de Kaique e de Metinho, nessas situações, teriam feito uma venda de Luiz Henrique, por exemplo, muito melhor. E talvez Marcos Paulo tivesse nessa lista. Então, Metinho e Kaique, acertos. Deu embolação aí, pelo que eu vi, né? Acho que eu achei boa. Achou bom, Thiago? Eu achei que não foi ruim, então pode considerar uma boa venda. Não, é bom ou é ok o meu termo? Não. Eu fecho no ok. Luiz Henrique errou. É uma das maiores daí, mas tinha capacidade para ser a maior do Fluminense, né? Tem aí os que não entraram porque foram só perdas de ativo de graça, não foram vendas. Marcos Paulo, por exemplo, que encerrou o contrato com o Fluminense não ganhou nenhum real. Assim, ganhou até o dinheiro lá, mas não é um dinheiro de venda, né? É um dinheiro de solidariedade total ali da FIFA, mas é um dinheiro muito fraco, realmente, pro que era o jogador. E não entra 3 milhões de reais. Acho que foi 3 milhões de reais do Marcos Paulo. É. Eu acho que o Fluminense ainda tem que enfrentar muito nos próximos anos todos essa fama de mau vendedor que ele tem para o mercado internacional. O mercado internacional enxerga o Fluminense como bom formador, como o próprio Mário citou isso na entrevista ontem, mas o mercado sabe que o Fluminense não consegue resistir muito. Ele não precisa chegar com um caminhão de dinheiro aqui. A gente até no podcast hoje gravando do GE Fluminense, a gente lembrou, quando o Luiz Henrique começou a ser noticiado na Espanha, ainda antes de qualquer proposta, quando o Luiz Henrique começou a arrebentar e começou a chamar a atenção da imprensa lá, e compararam o Luiz Henrique ao Rivaldo, né? Teve uma matéria, eu não lembro se foi no Marcos, se foi no AIS, falando, o Luiz Henrique, o novo Rivaldo. E dentro da matéria estava assim, Luiz Henrique é um Rivaldo com preço de mercado.